Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor George Bahia e mais uma vez, com muito prazer, estou aqui para me comunicar com você ou com vocês. O nosso tema de hoje, para a nossa meditação, é o Evangelho. O Evangelho do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma certa vez, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da cidade de Roma, aos romanos, ele disse o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, para que serve o Evangelho? Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho é para salvar as pessoas. O Evangelho é para libertar as pessoas. O Evangelho também é para curar as pessoas dos males, primeiro da alma, depois os males do corpo, porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou que ele veio para os doentes, para abençoar os enfermos. Por isso ele nos ensinou: vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Então, o Evangelho serve exatamente para que o homem, o ser humano, de um modo geral, todos nós pecadores, através deste mesmo Evangelho, possamos estudar, aprender e aplicar em nossas vidas tudo aquilo que certamente virá de encontro, não é, às nossas necessidades, sejam elas necessidades físicas ou necessidades espirituais. Nós não podemos desvirtuar ou mudar o verdadeiro sentido para o qual o Evangelho de Jesus chegou até nós. O Evangelho de Jesus não chegou em minha vida para que eu faça uso deste Evangelho para tirar proveitos, para me beneficiar deste Evangelho. O Evangelho, ele não entrou na minha vida para que eu possa construir um patrimônio gigantesco utilizando deste Evangelho. Por isso que o próprio Jesus, ele disse: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele, Jesus, disse desta maneira: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O próprio Jesus, ele enfrentou dificuldades desde o seu nascimento até a hora da sua partida deste mundo para a glória do Pai. Ele enfrentou dificuldades. Com isso eu não quero dizer que o Evangelho não tenha poder para trazer resultados. Não. O Evangelho, ele chegou até nós para que possamos entender que existe um Deus que está acima de tudo e de todos, e que este poder foi dado para o seu povo, aqueles que acreditam no seu poder. A unção do Espírito Santo que chega até nós, ou que chegou até nós através do Evangelho, é exatamente para mostrar para nós que existe um Deus que cuida de nós. Da mesma forma que ele cuida dos pássaros, que ele cuida dos lírios do campo, ele também cuida daqueles que o buscam de todo o seu coração.
Uma certa vez, o salmista Davi, ele disse: olha, eu nunca vi até hoje. Eu fui moço, disse Davi. Hoje eu já tenho uma idade com bastante experiência, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Com isto, o salmista Davi, ele quis nos ensinar que Deus, ele supre as nossas necessidades. Ele nos abençoa para que não venhamos mendigar o pão. Ele é um Deus provedor. Mas isto não dá direito a mim, nem direito a ninguém, seja ele um cidadão, uma cidadã, seja um pregador ou uma pregadora, não importa a nomenclatura que este pregador ou esta pregadora usa, não importa o nome, não é, o título que ele usa. O Evangelho não foi entregue a nós, não foi confiado a nós, para nós usarmos deste Evangelho para fazermos patrimônios enormes. Em outras palavras, para usarmos a pregação, para usarmos as bênçãos, simplesmente para proveito próprio. Com isto eu não quero dizer que o pregador, a pregadora, não deva ter nada. O pregador não merece ter nada, ele tem apenas que pregar, só orar pelo povo, só ensinar a palavra de Deus para o povo. Não é isto que eu estou querendo dizer. Diz a Bíblia que todo trabalhador é digno do seu salário. E o pregador do Evangelho é uma pessoa digna do salário que ele recebe. A pregadora do Evangelho é uma pessoa digna do que recebe da igreja. Mas isto tem que ser com decência e ordem. Nós não podemos, diante da realidade de um mundo que nós estamos vivendo, muita crise espalhada em toda a terra, e as pessoas com tanta dificuldade, as pessoas enfrentando muitas lutas, problemas em todas as áreas de suas vidas, e nós, pregadores do Evangelho, estarmos cada vez mais ricos, cada vez o patrimônio aumentando, cada vez, não é, multiplicando as posses, os bens. Isto não é justo. É claro que isto pode até acontecer aqui, ali ou em qualquer lugar, mas isto não é bíblico. Alguém diz: pastor, mas Abraão era muito rico, Jó também era muito rico, Davi, né? Daniel, José. Nós temos na Bíblia o exemplo de muitas pessoas que eram ricas. É claro que nós temos, mas só que estas pessoas, elas não enriqueceram, elas não construíram patrimônios grandiosos pregando o Evangelho. Estas pessoas, elas não construíram os bens que adquiriram pregando a palavra de Deus. E hoje nós enfrentamos muitas dificuldades porque as pessoas da sociedade em que vivemos, elas pensam que todos os pregadores são milionários, bilionários, trilionários, porque hoje a pessoa muitas vezes começa a pregar o Evangelho e dentro de pouco tempo, dentro de poucos anos, a pessoa já está com um patrimônio gigantesco, e daí se passa a impressão, aquela ideia para a população que todo pregador faz uso do Evangelho para enriquecer. E nós sabemos que isso não é verdade. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a entender
que todos nós merecemos receber de Deus, lutamos, trabalhamos para recebermos de Deus uma vida abundante, uma vida com prosperidade. Mas a salvação, o Espírito Santo que há dentro de nós e esta Bíblia que está em nossas mãos, ela nos ensina que devemos fazer de tudo para não causarmos escândalos para as pessoas. Então, que o Espírito Santo, que através da palavra de Deus, possamos ter este espírito de moderação. O pastor, a pastora, o pregador, a pregadora, não importa o nome ou o título, enfim, que ele se utiliza, que ele recebeu daquela denominação onde ele trabalha, para quem ele presta um serviço como líder, como pregador do Evangelho. Ele merece, merece. Ela merece, merece. Mas vamos fazer tudo com moderação, para não causarmos escândalos, porque a Bíblia diz: ai daquele por meio de quem vier o escândalo. E nós estamos vivendo em um mundo onde todas as pessoas, a maioria das pessoas da sociedade em que nós vivemos, elas falam mal dos pregadores, falam mal das igrejas. Então isso não é justo. Isto não é justo. Quando o apóstolo Paulo nos ensinou: não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa a sua nacionalidade. A sua nacionalidade não importa. Seja você grego, seja você judeu, seja você brasileiro, italiano, francês, inglês, a nossa nacionalidade para Deus não importa muito não, porque Deus olha para todos nós como pecadores, como seres humanos. A Bíblia nos ensina que todos pecaram, todos nós fomos destituídos, quer dizer, afastados da glória de Deus. Todos nós, Deus olha do céu e não vê nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Deus contempla do céu e observa e procura um justo sequer e não encontra. Seja qual for a nação onde nós residimos. A Bíblia diz: não há nenhum justo sequer, todos são pecadores. Então, todos nós que estamos aqui nesta terra, que aprendamos a usar a nossa fé de uma forma digna, de uma forma coerente, aprendamos também a servir a Deus de uma forma prudente. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém.